Olá, bom dia. Hoje é 28/4/2025, 28 de abril de 2025. Então, ler a Bíblia e escutar pregações é muito bom. E quando você reconhece que precisa de Deus, que você necessita de Deus, da palavra, é melhor ainda, porque Deus vê lá do céu. Quando você está buscando a Ele, quando você está adorando, reverenciando, quando você reconhece que precisa de Deus, Deus sabe. Então você tem que ser dependente de Deus, você precisa de Deus, você precisa de Deus todo dia. Então, saiba uma coisa, ler a Bíblia e escutar pregações é muito importante. Lógico que obedecer é mais ainda. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ó, bem-aventurado o que lê e o que escuta a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quem escuta, quem lê a palavra de Deus, quem escuta, é bem-aventurado, é feliz. Isso gera felicidade em mim e em você. Você pode prestar atenção. Quando você lê Salmos, Provérbios, o livro do Novo Testamento, quando você lê a palavra, quando você escuta uma pregação, você se sente bem, feliz. Por mais que você reconheça que está pecando, que tem pecado, que tem algum erro, aí você se sente bem. Então, a 2 Crônica 15:3. Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus e sem um sacerdote que o ensinasse sem lei. Por muitos dias. Você não precisa ficar sem ler a Bíblia, sem escutar pregações, sem orar, sem ir ao culto. Você precisa ler a Bíblia, escutar pregações e ir a um culto. Você precisa crer. Você precisa se batizar. Você precisa confessar Jesus. E entenda, confessar Jesus e se batizar, crer em Jesus Cristo, ser crente, não é ser perfeito e imaculado não, porque ninguém é. Apenas os pecados são diferentes. Ah, fulano de tal caiu na bebida. Fulano de tal, todo mundo tem um pecado diferente. Você sabia que todo mundo tem um pecado? Todo mundo peca? Todo mundo erra? Todo mundo falha? Só muda o pecado. A diferença do pecado. Então o Espírito do Senhor falou sobre Asa. E disse, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. E sem um sacerdote que o ensinasse sem lei. Então você não precisa ficar sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem se batizar, sem confessar Jesus, sem ler a Bíblia, sem escutar pregações. Você precisa isso. Você precisa ler, escutar pregações, confessar Jesus e se batizar. É necessário seguir os ensinamentos de Jesus. Alguém diz, fulano pecou. Mas se a pessoa se examinar, a pessoa tem um pecado também. Às vezes pode ser pior, porque é contra o próximo. Então, você precisa da palavra de Deus e de Jesus. Seja quem quer que você seja, você precisa.